E quando E teve o fork do Bitcoin e Bitcoin Cash, que eu acho que eu tinha visto que ele botou no banner do canal, alguma coisa assim, o Bitcoin Cash. O que você acha que aconteceu não, nesse meio? nessa época que teve o Bitcoin Cash, ele ficou do lado do Bitcoin Cash. Na época eu fiquei do lado do Bitcoin Core. Mas hoje, olhando pra trás, eu acho que ele tava certo. Mas na época ele vendeu metade dos bitcoins dele e colocou em Bitcoin Cash. Fora os que ele tinha recebido já com Fora os que ele os. tinha recebido no fork. É. Uhum. E por que você acha que ele tava certo? Naquela época você ficou do lado do Bitcoin e hoje você vê mais o Bitcoin Cash. Porque o pessoal vai me matar, os Bitcoin maximalistas. Mas porque o Bitcoin Cash ele escala mais que o Bitcoin, por causa da questão do bloco. Isso foi inclusive uma coisa que o Satoshi falou em alguns posts do Bitcoin Talk, que essa podia ser uma... Ele até ensinou, o Satoshi no Bitcoin Talk tem um... ele meio que ensina que você deveria aumentar o bloco. Ele dá essa ideia, né? Que daria para aumentar o tamanho do bloco. Então, uma das minhas críticas ao Bitcoin, eu tenho várias, é que ele parou no tempo. Ele é um software antigo, o pessoal não quer mexer muito nele, mas em breve vão ter que mexer no Bitcoin, porque ele não escala, ele é um elefante ali que não tá parado no tempo, sabe? Um dos problemas que a gente que vai eventualmente fazer com que o Bitcoin tenha que mudar é a computação quântica, que é Uhum. uma capacidade de computação que nunca foi vista antes na história da humanidade. E isso vai forçar o Bitcoin ou, ou a ir para Proof of Stake, porque vai afetar principalmente a mineração. Eu posso explicar bem a parte técnica disso. Ou vai ter que fazer blocos mais constantes e diminuir o Proof of Work. Então, mas isso não é uma solução muito boa. Então, eu acho que eventualmente o Bitcoin vai para o Proof of Stake, ponto da computação quântica. Se você puder desenvolver um pouco mais isso pro Claro. pessoal entender? A computação quântica, existe basicamente três níveis de computação quântica. Nós temos os simuladores quânticos, que são computação convencional, que simulam computadores quânticos. Nós temos computadores quânticos de propósito específico, que resolvem só um determinado tipo de problema. E os computadores quânticos universais, que é um computador que roda vários algoritmos, vários programas. Esse é a cereja do bolo da computação quântica. A computação quântica é uma computação que ela não usa o sistema binário, 0 e 1, ela usa o estado das partículas. Então, por exemplo, o spin dos elétrons. Então, ela pode ter mais de um estado, o 0, 1, indefinido. E com isso, você tem um ganho de computação muito, muito alto. Então, É uma performance, um ganho exponencial de performance, então, por conta disso. e exponencial. Quanto mais um problema... Ela não resolve todos os tipos de problemas matemáticos. Mas para os problemas que ela resolve, quanto mais difícil, melhor. Porque ela é exponencial. Ela reduz pela raiz quadrada. Então, um problema, vamos dizer que um problema que tem um custo de 1 milhão, custaria para um computador quântico 1.000, digamos assim. Para uma computação convencional, custaria 1 milhão. Para o computador quântico, custaria 1.000. Quanto mais zeros, mais o computador quântico é eficiente perante a computação normal. Então, isso vai quebrar diversos algoritmos que a gente usa hoje de criptografia. E já existe uma área da criptografia chamada criptografia pós-quântica, que são os algoritmos que são resistentes a computadores quânticos. Então, uma coisa que eu vejo muita gente falando na internet, sem saber, eles falam assim, a computação quântica vai afetar todos os bancos, o Bitcoin é o menor dos problemas. Não necessariamente, porque nos bancos é só você trocar o algoritmo. Você troca o algoritmo para algoritmo pós-quântico e pronto, já resolve. E no caso do Bitcoin, também vejo muita gente falando que vai afetar as chaves, mas não vai afetar as chaves. Porque o Bitcoin, ele tem já um BIP lá no BIP, que é um Bitcoin Improvement Proposal, que é uma proposta de melhoria do Bitcoin, que é Lamport Signatures. Então, é uma assinatura pós-quântica. Então, basicamente, o Bitcoin está protegido na parte da chave. Meio que na chave ele já tem essa atualização, então. Já tem essa atualização e o computador quântico ele só atacaria se você reutilizar os endereços. Porque quando você assina uma transação de Bitcoin, você expõe um pedacinho da sua chave privada. Quanto mais transações você fizer com o mesmo endereço, mais você está expondo aquela sua chave privada. Se você não reutilizar a sua chave privada, mandar o troco para outra carteira, algumas hard wallets já fazem isso automaticamente. Quando você manda Bitcoin, ela manda outros Bitcoins para uma outra carteira que você controla. Então você, teoricamente, estaria protegido desse ataque do computador quântico
de atacar a chave privada ali. E o endereço do Bitcoin, ele passa por um hash, então ele não está revelando exatamente a tua chave pública. Então nessa parte do Bitcoin é tranquilo. O problema vai ser na mineração. Na mineração, chegando à conclusão, a mineração, o computador quântico, ele é muito, muito, muito mais eficiente. Então a mesma coisa que aconteceu quando veio as GPUs, que tiraram os computadores normais, e depois quando veio os ASICs, que são máquinas próprias para minerar Bitcoin, a mesma coisa vai acontecer com o computador quântico. Um computador quântico vai conseguir minerar, ter 50% vai minerar sozinho, praticamente. Vai ter o monopólio da mineração. Então ele vai ficar minerando bloco e ninguém vai conseguir competir. Entendi. E aí vai conseguir pegar toda a recompensa do bloco e... Ia fazer ataques de 51%. Isso que eu ia comentar. E ele também consegue, então, misturar essas transações e não ir para a carteira certa e desviar. Ele consegue fazer gasto duplo. Ele consegue minerar e ele consegue pegar e mandar lá para Binance. Tá confirmada a transação. Aí depois ele reorienta os blocos, ele minera um outro fork, digamos assim, e faz o gasto duplo. Então é um terrível. E a única forma de se proteger disso, até onde eu tenho estudado, é ou mudar para Proof of Stake, que aí você não tem mineração, não tem como o computador quântico atacar, ou você... Que é o que o Ethereum é hoje, né? O Ethereum. Ou você... eu fiz um artigo sobre isso, quem quiser ler, é só pesquisar Avelino Morganti, a computação quântica vai destruir o Bitcoin, alguma coisa assim. É um artigo mais completo em português sobre esse tema. E eu escrevi ele acho que em 2018 ainda. Tem todas as referências lá. Mas outra alternativa seria diminuir o tamanho do bloco, porque o computador quântico ele é bom quando a dificuldade é muito grande. Quando a dificuldade é pequena, aí se um celular ou um computador normal consegue minerar, não vale a pena você usar um computador quântico para minerar. Ou fazer algo igual a Monero, que a Monero usa instruções de hardware próprias para CPU, então o computador quântico não seria eficiente nesse tipo de mineração. Mas eventualmente esse problema nos próximos vai levar talvez de 15 a 20 anos para isso acontecer. Mas quando acontecer, vai ter que mudar para Proof of Stake ou fazer alguma alteração grande no Bitcoin. E aí isso acaba realmente mudando o fundamento do Bitcoin, daquilo que ele é mesmo, né? Então... ou vai mudar para Proof of Stake ou vai mudar a mineração. O GenMax é a assinatura premium do nosso aplicativo Dinai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do GenMax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$ 10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o GenMax para acompanhar tudo isso.